Hairete o matetai. Hairete o matetai. E os alunos, pessoas educadas, respondem dizendo: Haire o didascale. Haire o didascale. Portanto, tivemos a nossa primeira apresentação em língua grega clássica. Espero que venhamos a ter uma relação perdurável, pelo menos durante 15 aulas, que são as que estão previstas. São aulas de curta duração, nas quais nós faremos uma primeira iniciação à língua grega, um contato com a língua grega. Não será propriamente um curso de língua grega, mas será um aperitivo para aqueles que se sentirem motivados prosseguirem no estudo da língua grega. Esta saudação já nos vai servir para um primeiro contato com esta língua tão importante para a cultura ocidental, não é? Como todos sabemos, a cultura ocidental ela tem duas raízes fundamentais, que são a cultura greco-latina e a cultura cristã, ou judaico-cristã, como quiserem. Na vertente, ou na raiz greco-latina, o elemento grego é de fato predominante nas suas vertentes filosóficas, literárias, científicas, cabendo à parte latina a síntese e o grande mérito da transmissão. Tanto os romanos, povo prático, eles sintetizaram aquilo que os gregos haviam ensinado e nos transmitiram à Europa os principais conteúdos da cultura grega. Isso não quer dizer que os romanos não tenham contribuído com alguma coisa de próprio. Contribuíram. E o maior contributo é o direito, não é? Foi uma criação puramente romana e a nossa concepção, enfim, de vida social deriva em grande parte da civilização romana. Os romanos foram grandes engenheiros, grandes militares, portanto, foram construtores de um império imenso, não é? Que até hoje perdura na sua influência a todos os níveis. De qualquer jeito, a parte criativa, a parte teórica, nós a devemos aos gregos. Daí, por um lado, a importância do conhecimento da língua grega para termos um acesso direto à nossa fonte de cultura teórica, à filosofia, ao pensamento. Infelizmente, enfim, o ensino atual tem postergado o ensino da língua grega e nós, enfim, dentro das nossas limitações, procuramos colmatar, ou pelo menos de uma forma subsidiária, ajudar a que as pessoas possam ter um pequeno acesso à língua grega, não é? Ou pelo menos despertar nelas o interesse que depois poderão desenvolver por outras vias. Bom, falando já, utilizando estes primeiros elementos que vocês escutaram, vamos analisar um pouco estas saudações. Os gregos, quando se dirigem a alguma pessoa, quando encontram uma pessoa e a saúdam, enfim, nós usamos expressões diferentes. Nós dizemos oi, olá, como está, como estás, que tal? Os gregos tinham um jeito diferente, cada idioma tem a sua forma diferente de saudação. Então, os gregos desejavam alegria à pessoa com a qual se cruzavam e que encontravam. Então,
esse hairete é uma forma de um verbo, o verbo kairo, que significa alegrar-se, ficar contente, ficar feliz, não é? Então, hairete é uma forma de imperativo, é aquela categoria gramatical que serve para você dar uma ordem ou para pronunciar um desejo. Essa forma de imperativo do verbo significa simplesmente alegrai-vos, alegrem-se, fiquem ou ficai contentes, não é? Portanto, era assim que os gregos saudavam a pessoa com quem se encontravam. Claro que aqui temos o imperativo na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque sou eu que estou falando com vocês. Vocês são plural, são mais do que um, e então eu uso o imperativo do verbo na segunda pessoa do plural. Em contrapartida, vocês me respondendo, como eu sou uma única pessoa, usam o mesmo modo verbal, portanto, usam também o imperativo do verbo, imperativo presente, estamos falando no presente, e usam na segunda pessoa do singular, porque se estão dirigindo a uma única pessoa. Então, usam a segunda pessoa do imperativo presente do verbo, que significa alegrar-se, ficar contente, ficar feliz, não é? Então, vocês dizem haire, haire, não é? Alegra-te, fica contente, fica feliz. Ó professor, ó didascalé, ó professor, não é? A palavra grega para professor é didaskalos. Aqui apresenta-se com esta forma, didascalé. Por quê? Porque vocês estão se dirigindo diretamente para mim. Estão usando aquilo que nós, na gramática tradicional, chamamos um vocativo. Um vocativo é uma forma de chamamento. Quando você chama alguém, ó João, ó Antônio, ó rapaz, não é? Essas formas, esses apelativos, nós em gramática chamamos vocativos. Em grego, em latim e outros idiomas, e essas formas de chamamento, elas têm umas terminações próprias, não é? Que mostram exatamente que se trata de um vocativo. E então, essa terminação, esse serve para vocativo desse tipo de palavra. Que se fosse sujeito, se a palavra professor, didaskalos, fosse sujeito, ela terminaria diferentemente. Não é? Aqui, como é chamamento, é vocativo do singular, ela termina assim, com um é. Não é? Não é? Eu estou usando a designação do nosso alfabeto. Mas, como veem, o alfabeto grego ele é diferente do nosso. Não é? Mas vamos com calma, eu não quero complicar as coisas, vamos usando uma linguagem mista para não entrarmos logo assim de supetão no que é especificamente grego. Então, eu usei, no entanto, o alfabeto grego para expressar esses sons. Não é? Portanto, aqui usei o alfabeto grego com letras minúsculas, exceto a primeira, que é maiúscula, e embaixo eu escrevi o mesmo alfabeto grego com maiúsculas exclusivamente. E reparem que embaixo eu não usei acentos, não está aqui nenhum acento presente, enquanto que em cima vocês encontram já vários acentos. O grego ele tem muitos acentos. Nós não vamos dar muita importância a esse aspecto dos acentos, não queremos complicar, não é? Portanto, o nosso ensino não vai incidir sobre esse aspecto dos acentos, sobre regras da acentuação, que são um pouco complicadas, não é? Portanto, o nosso propósito é dar uma visão simplificada do grego nesta fase inicial, mas, de qualquer jeito, eu já chamo a atenção para isso. Portanto, o grego ele é profuso, é rico em acentos, e não apenas em acentos, mas também em aquilo que se chama sinais diacríticos. São sinaizinhos que se juntam às letras, por vezes por baixo, se colocam por baixo das certas vogais, uns certos penduricalhos, digamos assim, que servem para indicar certas qualidades daquela letra. Não é? Portanto, isso
pode, numa primeira fase, complicar um pouco, não é? Mas eu chamo a atenção para isso, porque é uma situação bem diferente do latim. O latim é exatamente o inverso. O latim não tem sinais, não tem acentuação gráfica, não é? O que realmente facilita bastante o aprendizado inicial, a fase inicial do aprendizado do latim torna-se bem mais simples nesse ponto de vista, não é? Porque, de fato, não tem acentos escritos, não tem acentos gráficos, ao invés do grego, que tem muitos, além dos tais sinaizinhos diacríticos, dos espíritos, não é? Que são umas virgulinhas, por exemplo, aqui, que se colocam por cima ou ao lado das vogais iniciais. Bem, o que interessa de momento é que vocês tenham a noção de que o grego escrito em minúsculas é diferente de escrito em maiúsculas, porque nas maiúsculas nós não vamos usar sinais de acentuação gráfica. Então, reparem na minha pronúncia, hairete o mafetai. E vejam embaixo, eu escrevi azul, uma transcrição aproximada, usando o alfabeto latino, uma transcrição, não é uma transcrição fonética, porque vocês não conhecem, ou se conhecem, não é para que chamar, o alfabeto fonético, não é? A transcrição fonética, que aliás são várias, existem várias doutrinas, não é, sobre a escrita fonética. Então, aqui, o que eu usei foi uma transcrição aproximada, usando o nosso alfabeto lido ao jeito do falante do português. Então, para este som que eu pronuncio, nós não temos na nossa língua este som, não é? Nós temos que, kairete, mas não temos ha. Portanto, isto é uma aspiração, é uma consoante gutural, pronunciada pela gútur, pela garganta, só que é aspirada. A nossa língua não tem este som da gutural aspirada, mas no grego é muito comum. E existe uma letra própria no alfabeto grego para representar essa aspiração da gutural, que é escrita como maiúscula, igual ao nosso X, não é? Mas na pronúncia não tem nada a ver com o nosso X, não é? Mas isto é a maiúscula, não é? Parece um X, não é? Maiúscula. A minúscula aparece aí mais abaixo, está aqui. Parece quase uma espada, não é? É esta letra minúscula correspondente a esta maiúscula, que se chama Ri, ou Ki, mas um Ki aspirado. Ri. Não temos essa letra. Temos apenas o correspondente simples, não é? K. Então, para representar esse som, que não existe na nossa língua, eu escrevi aqui um CH. Claro que vocês não vão ler como chá, não é? Mas vão ler como um Q aspirado. Não é? Claro que, reparem, não vamos fazer muita questão nesse aspecto da pronúncia, não é? O que realmente nos interessa é termos uma noção, não é? Eu estou aqui com um certo purismo, não é? Porque me incumbe essa função, não é? De ser um pouquinho rigoroso, não é? Apesar de não exigir demais, cumpre-me, não é? Tenho a obrigação de algum rigor, pelo menos na exposição, na primeira exposição sobre os sons da língua grega. E então, nós vamos representar, sem rigor linguístico, isto é apenas uma questão prática, é para todo mundo entender como o que estamos escrevendo em grego. Então, este CH, para o nosso fim, vai corresponder ao som de uma gutural aspirada, não é? Não é? E em grego tem um nome, essa letra de Ki. Depois, reparem esse AI, não é? É um alfa e um iota, em grego, que em português são quase iguais. AI, Kai, Rai. Depois, reparem aquela
letrinha, parece uma bengala, corresponde em português a um R. Em grego chama-se rho. Rho. Quem estuda matemática sabe, conhece. Existem muitos símbolos matemáticos extraídos do alfabeto grego. Mas corresponde, de fato, ao nosso R. Rai, Ré. E o E. Aberto. E. Rai, Ré. E. Então, o grego ele vai distinguir na escrita o E aberto do E fechado, que a nossa língua também distingue. E e E. Né? O E é um E aberto e o E é a mesma vogal, com timbre fechado. Só que o grego tem uma letra própria quando esse E é fechado, né? Que ele vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui já ficam conhecendo, então, o correspondente ao E aberto, que se chama epsilon, em grego. Depois temos o correspondente ao T, tau, letra tau, muito parecido com o nosso T. Né? Está aqui, só que não tem aquela pontinha de cima, né? Ela fecha, o tracinho na horizontal, ele não tem sequência, né? Fecha ali, se fosse um bonezinho, não tem aquela pontinha. E depois, de novo, o som correspondente ao nosso E, um E aberto. Hairete, o acento ali no segundo elemento do ditongo ai, é um ditongo, são duas vogais seguidas, não é? Que mudam de timbre no decurso da sua emissão. É a definição normal de ditongo. Depois a vírgula é igual, não é? E depois, reparem nessa confusão que está aí, que eu transcrevi com um O, com um acento circunflexo, para quê? Para denotar que é um O fechado. O fechado. Então, o grego ele também distingue na escrita o O aberto, O, do O fechado. Quando ele é fechado, o grego escreve assim. E a última letra do alfabeto grego que todo mundo conhece, ômega. Ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim do alfabeto grego. Alfa é o nome da primeira letra e o ômega é essa letra. Está aqui, minúscula, e está aqui, maiúscula, que todo mundo conhece também do relógio suíço, que acho que já não se fabrica. Então, aqui está com uma vírgula colocada deste jeito, que se chama espírito, esse sinalzinho que corresponde a uma vírgula que se coloca sobre uma vogal minúscula ou ao lado de uma vogal maiúscula, se chama espírito. Só que em grego existem dois tipos de espírito, dois tipos de virgulinhas. Existe o espírito brando ou suave, significa que você não vai modificar o som da vogal, é como se não existisse de fato. E existe quando a vírgula está ao contrário, como podemos encontrar aqui, ao lado da maiúscula, nós então dizemos que é um espírito áspero ou rude. O que é que significa isso? Significa que aquela vogal vai ser aspirada. Não é? Então, temos ali um O, correspondente a um O, em português, com aquele espírito, no caso, está ao lado, porque a vogal é maiúscula, e significa que aquela vogal vai ser aspirada, vai ser pronunciada Ró. Ró. Se o espírito fosse brando, fosse assim, a pronúncia seria um O normal, O, não é? Portanto, o grego tem essas, enfim, esses adminículos, né? Esses instrumentozinhos que servem para indicar também se a vogal é aspirada ou se ela não é aspirada. Só que esse espírito ele se coloca no princípio da palavra, quando a palavra começa por vogal. Então, aqui nós ficamos sabendo que esta vogal ela tem não é aspirada, é pronunciada normalmente,
tem ali um acento circunflexo, que também não afeta a pronúncia, não é? É como uma espécie de um adereço, não é, que está ali, mas não vai afetar a pronúncia. Porque, de fato, as letras gregas, as palavras gregas, todas elas são acentuadas, não é? Com raríssimas exceções. Portanto, as palavras normalmente em grego, qualquer palavra, normalmente, com exceção de alguns artigos, de algumas partículas, mas grande parte das palavras gregas tem sempre um acento. Então, aqui está aquele acento circunflexo, que, aliás, corresponde ao nosso til, mas esse acento não vai afetar a pronúncia da palavra. Portanto, nós aqui vamos ler um O fechado, é um ômega O. Reparem no formato dessa letra. Se vocês repararem bem, o que nós temos ali é como se fosse dois Os, aos quais se retiraram a parte superior, se retirou a parte superior, não é? Mas de fato são dois Os, portanto, dois Os que se pronunciam como um O, portanto, ali um alongamento, não é? De fato, na origem daquela letra, daquele ômega, temos dois Os pequenos. E o próprio nome grego dessas palavras, dessas letras, diz isso mesmo, porque nós chamamos a esta letra ômega, não é? Vocês conhecem. E o que significa ômega? Significa O grande. Mega em grego quer dizer grande. E a esta letra, que é o nosso O, os gregos chamam Omicron, que significa O pequeno. Portanto, temos aqui um O pequeno, e quando são dois Os, não é? Eles chamavam O grande, ômega. Não é? Repare, o próprio nome da letra, por vezes, nos pode facilitar a entender, não é? Ajudar a entender a origem dessa mesma letra. Então, cairete, fiquem felizes, ó alunos. Portanto, este O está introduzindo o vocativo, não é? Nós também dizemos ó. Claro que nós normalmente não usamos para esse chamamento, não é? Como uma partícula de chamamento, nós usamos mais o O aberto e não o fechado. O, não dizemos o Antônio, nós dizemos o Antônio, o João. Portanto, aqui, digamos, que cada língua tem, mesmo para estes sons que aparentemente não têm sentido, não é? As línguas mudam, não é? Então, temos a prova, exatamente, nesta partícula de vocativo, que normalmente se associa com o chamamento, não é? Que em português podemos traduzir, não é, por ó, não é? Quando queremos chamar alguém, ó João, ó moça. Então, o, e depois, como eu traduzi, já alunos, macetai. Reparem na transcrição, temos aqui um M, correspondente àquela letra minúscula, mas que maiúscula é igual a nosso M maiúsculo. Depois temos o A, o alfa. Depois temos aqui uma letra grega que em português vai corresponder, na transcrição que eu fiz, a um TH. Nós não temos este som na nossa língua. E a pronúncia aproximada é S. Macetai. Quem estudou inglês, e todos estudaram, não é? Penso eu, sabe que a língua inglesa tem este som, não é? Em palavras muito comuns, como a palavra coisa, think. A think. I think. Pensar, eu penso, não é? Uma coisa, a thing, e depois eu penso. I think. Temos então
como a palavra mãe, por exemplo, é uma palavra mais comum em qualquer língua. Mother, my mother, mother, não é? Portanto, temos ali um T aspirado como um som comum da língua inglesa. Na língua espanhola, da Espanha, não da América Latina, mas do castelhano, falado, enfim, na Europa, o som subsiste, só corresponde ao Z, não é? Caçar, caçar, significa caçar, que é diferente de caçar, que significa casar, não é? Para um espanhol, são coisas diferentes. Aqui, para um sul-americano, é a mesma coisa, porque eles pronunciam igual, não é? Não fazem distinção entre o som do Z, né, e o som do S. Mas no espanhol da Espanha se faz essa distinção, então o Z, ou C seguido de E da pronúncia espanhola, corresponde a este som, que nós na nossa língua não temos. Não é? Portanto, não faz parte, digamos, do elenco fonético da língua portuguesa. Então, o grego tem uma letra própria para esse som, não é? Que nós representamos por um TH, nesta transcrição improvisada, vamos chamar assim, que eu estou fazendo. Essa letra, que vocês veem aqui em maiúscula parece um O, depois com uma espécie de um altere no meio. Quando é minúscula, ela se escreve deste jeito, ou então deste jeito. Também é a mesma coisa, não é? E tem o nome de theta. Theta. Theta é o nome dessa letra do alfabeto grego, que não passou para o alfabeto latino, porque os romanos também não tinham este som, não é? Na língua latina. Então, quando pretendiam transcrever palavras de origem grega, em que existia esse som, os romanos improvisaram, não é? Criaram um dígrafo, não é? Uma letra que são duas letras que representam o som, que era o TH. Então, depois, continuando, temos essa letrinha que eu aqui transcrevi com um E com acento circunflexo, ou seja, um E fechado, não é? Que os gregos tinham, como eu já expliquei, tinham uma letra própria para indicar quando o E era fechado, ou era longo, não é? Enfim, isso é outra questão que nós não vamos aqui desenvolver, que seria interessante em outro tipo de aulas, mas vamos aqui reduzir as coisas à maior simplicidade. Então, vamos dizer que um é fechado. Não é? E então, esse é fechado, que eu enfim, então, escrevi com um E com um acento circunflexo, ele, em grego, se escreve desse jeito. Não é? Quase que parece um N, com uma perna muito desenvolvida. A perna da direita, ela teve um hiperdesenvolvimento. Não é? Então, essa letra, quando é maiúscula, é igual ao nosso H. Repara. É aquele I. Tem o som E. E maiúsculo, E minúsculo. E se chama eta. Letra eta. Não é? Este é epsilon, que já viram, e este é o eta. Se escreve assim minúsculo, se escreve assim maiúsculo. Depois, de novo, o tal, não é? O T. Maiúsculo é igual ao nosso, minúsculo é ligeiramente diferente. O ditongo ai, enfim, também é parecido com o nosso ditongo ai, e maiúsculo é igual até. Né? Macetai. Alunos, não é? No singular, macetes. Aluno. Macetes, macetai. Os alunos com essa função de vocativo, de chamamento. Quando estou chamando os alunos, eu uso no plural essa forma terminada em ai. Depois, os alunos educadamente respondem ao professor. E eles, então, dizem, Haire, alegra-te, professor, didáscale. Portanto, aqui é a segunda pessoa, como já expliquei,
do singular, do imperativo presente, do verbo que significa alegrar-se. Haire, está, transcrição do ki, através do CH, as outras letras já conhecem, não é? O I, o Rho, minúsculo, maiúsculo, o maiúsculo, ele é igual ao nosso P, o epsilon maiúsculo é igual ao nosso E, minúsculo é ligeiramente diferente, o ômega, já conhecem, maiúsculo, minúsculo, com espírito e com aquele tio, e depois didascalé, reparem, como está aqui transcrito, didascalé. E reparem, o correspondente ao nosso D, em grego, se chama delta. Todo mundo conhece o delta do Rio Nilo. Por quê? Porque se olharem para o mapa, vocês veem como é que se dá enfim, o desenvolvimento do Rio Nilo na sua fase final, não é? Quando ele deságua no Mediterrâneo, não é? E ele desenha, não é? Um delta, claro que invertido. Imaginem que aqui é o Mediterrâneo e ele vem lá da África, vem da Etiópia e depois, relativamente perto do Cairo, não é? E ele lança dois grandes braços, não é? E forma um delta. Aqui é terra, não é? E o rio tem esses dois braços, e aqui é o litoral do Egito. Então, tem o delta do Nilo. O delta, então, está associado com a letra maiúscula correspondente ao nosso D. Minúscula é assim. O I já conhecem, que se chama iota, em grego, e ele, quando não é acentuado, ele não tem bolinha, não é? Ele fica assim, tipo anzol, não é? Não tem a sua bolinha. Depois, aqui o acento está nesse alfa, de dascale, não é? Uma elevação do tom da voz, não é? De dascale. Depois, o alfa já conhecem, o S, que em grego se chama sigma, sigma. Reparem, quando o sigma está no meio da palavra, ele se escreve assim. Parece um O com uma palhinha, não é? Um O com uma palhinha. Mas quando ele é maiúsculo, ele se escreve desse jeito. Parece um M de lado. É como se fosse um M de lado. Depois, temos o K, que em grego se chama kappa. Nós, aqui no Brasil, chamamos K. Em Portugal, se chama capa, a essa letra do alfabeto português. Mas, curiosamente, no Brasil ficou a meio, não é? E toda a gente diz K, não é? Mas, for Portugal, dizem a letra capa, que é o nome que tem em grego, não é? Capa. Então, o capa minúsculo se escreve parecido, não é? Com o nosso K. Claro que o nosso é assim, não é? Mas o grego ele é mais assim. Minúsculo. O maiúsculo é igual ao nosso K normal. Não é? Está aqui. Minúsculo, maiúsculo. Kappa. Tem o som K sempre. Não é? K. Uma gutural. O alfa. Cá está. Maiúsculo, minúsculo. E depois o correspondente, a letra correspondente ao nosso L, que em grego se chama lambda. 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 Cá está, correspondente ao L. Minúsculo, maiúsculo, não é? Cá está, L. Maiúsculo. É como se fosse um A sem o tracinho. Depois o epsilon, que já conhecem, maiúsculo, minúsculo, não é? Professor. Todo mundo conhece. Didática, didascalia, não é? Palavras que têm a ver com o ensino, não é? Com didasco, em grego significa eu ensino, didasco, didaskalos, um professor. Então, haire ou didaskale. Olá, alegra-te, professor. Não é? Às vezes o professor não tem muitos motivos para estar alegre, se olha
para a sua folha de pagamentos, não é? Mas, pensando na nobreza da sua função, ele alegra-se um pouquinho. Ora bem, essa palavrinha, Heide, olá, que eu aqui trazi por olá, né? Porque a nossa forma de saudação é diferente. Né? O latino, ele diz salve, não é? Fica de saúde, salvere é desejar saúde. Fica de saúde. Não é? Ou aué, que tem a mesma significação, não é? Fica de saúde. O grego diz fica feliz, não é? Fica alegre. É uma palavra, esse verbo, hairo, ficar alegre, que tem a ver com um substantivo, que é o substantivo haris. Haris. Eu escrevi aqui, está aqui escrito, haris, maiúsculo, K, o que, aliás, alfa, rho, iota, sigma. E aqui minúsculo. Cá está o que minúsculo, alfa, rho, iota, sigma. Reparem nesse sigma que é quase igual ao nosso S, mas o S é o sigma final, enquanto que aqui nos aparece o sigma interior, ou de princípio de palavra. O grego, quando escreve este sigma no interior ou no princípio da palavra, escreve assim. Mas quando está no final, escreve quase igual ao nosso S. Né? Aqui está praticamente igual, mas de fato ele é assim. Né? Não liguem muito ao desenho, ao rigor do desenho, porque é como tudo, não é? Se a pessoa tem pessoas que desenham melhor, outros que desenham menos bem, não é? O que interessa, enfim, é que realmente você escreva com alguma correção, não é? Eu, enfim, não, digamos, não é que eu não seja totalmente desprovido de senso estético, mas às vezes até pela posição não fica muito fácil escrever com aquele rigor que eu desejaria. Então, aqui temos um sigma final, muito parecido com o nosso S, que aparece, então, aqui e aqui. Haris, que significa alegria e graça, mas graça naquele sentido de beleza, beleza exterior. É uma moça muito graciosa, muito elegante, não é? Nesse sentido, harmoniosa. Então, essa palavra é muito importante para a cultura grega clássica, sentido de beleza, de graça, de graciosidade. E reparem como para os gregos a alegria, o sentimento de júbilo está associado com a beleza. Isto já diz muito sobre a mentalidade grega, não é? Portanto, esse verbo que significa alegrar-se também significa estar cheio de beleza, não é? É curiosa essa conexão. Haris, beleza, graciosidade. Não é? Depois que o cristianismo adquiriu uma significação diferente. De qualquer modo, já que falei em cristianismo, tem aqui o início de uma das orações mais conhecidas, pelo menos a segunda oração mais conhecida da religião cristã, não é? Que é a saudação angélica, não é? Chamada Ave Maria. Ave Maria, repare, é uma expressão latina. Ave Maria. Ave, eu há pouco expliquei, é a mesma coisa em latim do que salve, não é? Fica de saúde. Olá, Maria. Porque, de fato, enfim, conforme o testemunho do Novo Testamento, não é? O arcanjo Gabriel, não é? Ele encontrou-se com Maria e saudou-a, não é? Dirigiu-lhe a palavra e disse: Olá, Maria. Claro que ele, enfim, segundo o texto bíblico, ele saudou-a com certeza na língua de Maria, não é? A língua aramaica, não é? Enfim, uma forma popular de hebreu, não é? Forma própria de uma mulher do povo, a língua corrente para uma mulher do povo judia daquela época.
No entanto, como todos sabem, o Novo Testamento ele foi redigido em grego. Não é? Os evangelistas, eles, apesar de não serem gregos, serem judeus, todos eles, eles escreveram o Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego, exatamente porque era a língua de comunicação corrente em toda a parte oriental do Império Romano. Então, era a língua veicular, era a língua franca, digamos assim, que os cidadãos romanos da parte oriental, tanto do Egito, da Grécia, da Síria, da Palestina, da Ásia Menor, de uma forma geral, era a língua que, para comunicarem entre si, uns com os outros, eles usavam. Portanto, digamos que era o correspondente ao inglês hoje no mundo inteiro. Hoje você vai a qualquer lugar do mundo. É evidente que, a menos que vá a Portugal, ou Angola, ou Moçambique, se não fala inglês, está perdido, não é? Porque é a língua que hoje se tornou universal. É o veículo de comunicação universal. No tempo do Império Romano, na parte oriental do Império Romano, tinha a função do inglês atual, o grego. Portanto, era a língua. Imaginemos um egípcio que vai tratar de negócios à Síria, ele, pelo seu caminho, é evidente que ele não vai falar o egípcio, o copta, mas ele vai ter que falar um idioma que seja entendido pelas pessoas que falam como língua materna outros idiomas que ele não conhece. Então, o normal era que o egípcio, enfim, médio, de cultura média, sabia um pouquinho de grego e, quando chegava na Palestina, tinha sempre, em alguma aldeia, as pessoas um pouquinho mais cultas que também sabiam o seu pouquinho de grego. Na Síria, a mesma coisa, e eles iriam comunicando, não é? E iria, enfim, fazendo os seus pedidos básicos usando o grego. Então, o grego era a língua mais corrente. E os primeiros cristãos, não é? Quando pretenderam divulgar a sua mensagem, evangelizar, não é? Transmitir a sua mensagem, eles tiveram que usar uma linguagem que fosse mais ou menos conhecida pelas populações que não falavam hebraico. Não é? E naquela região, então, mais ou menos, a língua mais conhecida era o grego. Por isso, o Novo Testamento foi redigido em grego. E então, essa passagem que eu estava falando, não é? Em que o arcanjo Gabriel se dirige a Maria, segundo o texto bíblico, ele cumprimenta, com certeza, cumprimentou-a, segundo essa história, na língua dela, mas os evangelistas colocaram essa saudação na língua em que redigiram o evangelho e colocaram em grego, não é? E então colocaram, com certeza, como nós, aliás, sabemos, esta expressão, Haide, olá, não é? Alegra-te, fica bem, oi, não é? Então, usaram a forma grega, normal, saudação, Haide. Mais tarde, quando o Novo Testamento, quando a Bíblia em geral foi traduzida para o latim, não é? Supostamente por São Jerônimo, a versão que ficou oficial, com o nome de Vulgata, os textos do Antigo Testamento estavam, enfim, em hebraico, não é? Os do Novo em grego, e o São Jerônimo era um grande conhecedor de todos esses idiomas, não é? Do grego, do hebraico, do latim, era um eminente latinista, e ele traduziu, então, para latim, os livros cristãos, a Bíblia, Bíblia, quer dizer, os livros, é uma palavra grega, que significa os livros, Bíblia, os livros, é um plural, não é? Mas depois, mais à frente, falaremos nisso. Então, traduziu os livros sagrados para latim, dando origem à chamada Vulgata Latina, não é? Que predominou na Igreja Católica praticamente até a segunda metade do século XX. Né? Enquanto que as religiões protestantes, a partir do século XVI, já começaram a ter um acesso, a defender e a fazer um acesso direto aos textos gregos e hebraicos. A religião católica manteve
como texto oficial, digamos assim, da Bíblia, a tradução latina feita pelo São Jerônimo. Por isso, nas orações, manteve-se ou mantiveram-se algumas expressões latinas. Então, aparece Ave Maria, né? Plena gratia, né? Ave Maria cheia de graça, Ave Maria. Persistiu, mesmo na oração dita em português, né? Mantém-se no início a expressão latina. Enfim, não ficou Olá Maria, não, Oi Maria, não é? Mas ficou Ave Maria, apesar das pessoas em português já não usarem essa forma de saudação. Ora, no original grego está Haire, não é? Alegra-te, não é? Que é a forma normal de saudação grega. Alegra-te, Maria, não é? Haire Maria, que haritomene, né? E mantém-se aqui a tal palavra haris, alegria, não é? No fundo, isto é um participio passado que se traduz, não é? Todos sabem, cheia de graça, não é? Claro que não é exatamente o que está lá no grego, não é? Lá no grego está que foi agraciada, não é? A qual foi infundida a graça, não é? Mais ou menos é o que significa esse particípio, não é? E cá está o elemento haris, não é? Graça, graciosidade. Que haritomene. Eu coloquei embaixo. Haire Maria, alegra-te Maria, vamos traduzir pela tradução que todo mundo conhece, cheia de graça, não é? Haritomene. Portanto, temos aqui um K, já conhecem, um K, Epsilon, um Ki, Alfa, Rho, Iota, Tau, Ômega, fechado, o M, não é? Que em grego se chama mu. Depois tem o Epsilon, que já conhecemos, o N, que em grego se chama nu, e depois o E fechado, o eta, não é? Mene, que haritomene. E depois, um pouquinho mais de grego, não é? Como todo mundo conhece a oração em português, né? Ho, eu coloquei aqui a transcrição, um H, para indicar a aspiração. A nossa língua não tem aspiração, não é? Inclusive, dá-se o caso que as pessoas, muitas vezes, estão usando palavras em línguas em que existe aspiração da vogal inicial e exageram, não é? Como na nossa língua não existe, não é? Então há uma tendência para exagerar, não é? Eu, por exemplo, reparo que as pessoas têm a tendência para dizer Honda para se referirem à moto, não é? Tem um H, não é? O que dá origem à confusão com existia um modelo de automóvel, acho que era da Fiat, que era o Fiat Honda, com R. Honda, que é o nome de uma serra no sul da Espanha, não é? A Serra de Honda. E, então, para quem não estiver atento, às vezes pode confundir, não é? Ou poderia confundir, né? Quando existia esse modelo, ou estava na moda esse modelo de automóvel da Fiat, entre a moto e o carro, né? Porque, de fato, o H em japonês ele não é assim tão forte, né? Será Honda, e não Honda. Né? Imagino que o japonês talvez que não entender, não sei, mas se aquele H é pronunciado com muita força, talvez que o japonês não entenda que se está referindo ao nome da moto. Bom, de qualquer jeito, em grego existe a aspiração, tal como existe em latim, e em grego é mais frequente. E então, como eu já expliquei, quando a vogal inicial ela é aspirada, o grego usa aquele sinalzinho, aquela vírgula invertida que se chama espírito, só que é um espírito rude ou áspero, para indicar essa aspiração. Que nós em português usamos o H.
não é? Apesar de não termos na nossa língua aspiração, não é? Usamos, enfim, de uma forma pragmática esse H. Então, esse HO significa que, em grego, aquele O é um O aspirado, aquele Ômicron é aspirado, Ho. E, de fato, dá-se até coincidência, é uma mera coincidência, que o artigo masculino singular em grego, o artigo definido masculino singular em grego, maiúsculo, ele é igual ao artigo português, U, não é? Este Ho corresponde ao nosso U. Claro que nós pronunciamos U, né? Escrevemos O. Mas, de fato, este Ho, ele corresponde exatamente ao nosso artigo masculino, artigo definido, né? Masculino singular. É uma coincidência, não? Claro, seria ignorância boçal, não é? Dizer que o nosso artigo vem do artigo grego, não é? Não tem nada a ver, não é? É uma mera coincidência, não é? Como outra ignorância boçal, já que falei de Maria, não é? É associar o nome Maria, que é o nome hebraico, não é? Miriam, com Mari em grego, em latim, perdão, porque em latim Maria e não Maria. Maria significa mares, os mares. É o plural da palavra mare, em latim é Maria, os mares. E por vezes se vê escrito, por gente sumamente ignorante, a associação do nome maris em latim com o nome de Maria, que é o nome hebraico, que não tem nada a ver com esse Maria do latim. Seria, enfim, o mesmo sintoma de ignorância boçal associar o artigo masculino grego com o artigo masculino português. É uma mera coincidência. Então, ho kyrios metasu, não é? Está aqui a transcrição. Ho kyrios metasu. Todos sabem como é Ave Maria, não é? Português, não é? Acho eu que sabe. O Senhor. O Senhor. Kyrios. Reparem, U. Não temos na nossa língua, pelo menos na pronúncia oficial do português, o som U. Né? Existe, de fato, algumas variantes do português, principalmente das Ilhas dos Açores, da Ilha de São Miguel, nos Açores, existe esse som do U, não é? Como é em francês. Mas, digamos, em português normal, não é? Padrão, não existe esse som. Existe sim em francês. Não é? Nós chamamos até o U francês. De fato, é o U grego. O U grego é U. E o francês coincide, não é? Quando escreve apenas um U em francês, os que estudaram francês sabem perfeitamente que se lê U, né? U. E quando o francês pretende escrever U, ele escreve um O e um U, exatamente como em grego, né? Como podemos ver logo aqui. Su, um ômicron e um Y, que você lê essas duas vogais, você vai ler como um U, exatamente como em francês. Quando aparece apenas o Y, damos o nome de Y a essa letra, que nós em português dizemos Y, não é? Y ou Y. Y ou Y. Então, nós pronunciamos como U. E eu, na transcrição, como nós não temos esse som na nossa língua, eu coloquei o Y, não é? Que os latinos, no alfabeto romano, eles conservam aquela letra para certas palavras de origem grega. Também em latim também não existia esse som. Mas, como eles usavam várias palavras de origem grega, então, para transcrever essas palavras, os latinos adaptaram do grego aquela letra, não é? Sob esta forma que nós conhecemos, não é? Y, mas que se lê como U. Então, ho kyrios, o K, Y, rho, corresponde ao R, kyrios, e depois o iota, o ômicron e o sigma. Kyrios, ho kyrios, o Senhor. Meta,
su, metá, su. Metá é uma preposição, portanto, é uma aquelas palavrinhas, não é, que você junta a um nome, não é, e que modificam o sentido desse nome. Em grego, enfim, já disse a tradução portuguesa, o Senhor contigo. Aqui não tem verbo, não é? Não precisa de colocar esteja, não é? O Senhor esteja contigo. Não tem o verbo, tem apenas o Senhor contigo. Este metá corresponde mais ou menos ao nosso com, na companhia de, junto de. Junto de. Na tradução portuguesa é com, não é? Contigo. Em grego, o metá tem essa ideia também de aproximação, de companhia. Metá. Su, junto de ti, perto de ti. Su. Portanto, este su corresponde ao pronome pessoal, né? Na segunda pessoa. Portanto, tem aqui o μ, epsilon, tau, alfa, acento, sigma, sigma inicial, ômicron, y, metasu, contigo, junto de ti. Portanto, temos aqui já, enfim, só como apresentação, não é? Como saudação, melhor, ainda não foi sequer a apresentação, ainda não me apresentei, foi apenas a saudação, não é? A forma cordial e urbana das pessoas civilizadas se terem um primeiro contato, não é? Elas se saúdam, não é? Desejam o melhor que podem àquela pessoa com a qual se encontram, não é? E os gregos desejavam alegria. Desejavam que essa pessoa com a qual se encontravam ficasse alegre, se alegrasse, não é? E é também o que eu desejo a todos vocês, não é? Neste início desta atividade, que todos fiquem alegres e que esse conhecimento do grego, que estamos apenas encetando, ele venha a possibilitar, despertar em vocês o desejo de aprofundamento desta língua. Vocês vão ter acesso à apostila, na qual se contém toda a matéria que será tratada nas aulas, né? A apostila ela tem como título uma expressão grega. Ta, ton, helinon. Vocês já conhecem todas as letras. Tau, alfa, tau, ômega, nu, ta, ton. Helinon, epsilon, lambda, lambda, corresponde ao L. Eta é longo, E. Nu, ômega, nu. Taton, elenon. As coisas, tá, é um artigo especial que nós podemos traduzir por as coisas. Ton, dos. Ton, dos. Elenon, gregos. A palavra grega, a palavra grego, em grego, é muito diferente de grego em português. Não é? Helen, helenos, helenikos, são essas palavras com as quais os gregos se designavam a si mesmos. Então, helenon é dos gregos, as coisas dos gregos. É uma expressão vaga, não é? Que significa que nós nos vamos ocupar da língua, vamos falar de alguns aspectos relacionados com a língua e que realmente são próprios da cultura grega. É esse realmente o nosso objetivo, é abrir uma porta, um caminho no sentido de despertar o interesse pela língua e pela cultura grega, que infelizmente estão muito desprezados. Eu, desde que estou aqui na UFAM, 12 anos, me pus à disposição para ensinar a língua grega em vários departamentos da minha formação, não apenas de latinista, mas também de helenista. Infelizmente, os meus apelos não foram atendidos, a não ser 2 semestres em que realmente, como disciplina opcional, eu ministrei grego, mas já faz tempo. Agora vamos tentar, não é, desta maneira, retomar o interesse
pelo grego, e lançar uma primeira semente em terra amazonense, a ver se aparece um maior interesse. Felizmente tenho comigo, com o meu colaborador, o meu amigo e antigo discípulo, André. O André enfim, entrou em contato comigo já faz algum tempo, alguns anos, para a elaboração de um trabalho de Pibique sobre Plotino, não é? O filósofo grego, enfim, egípcio de fato, de origem, mas de cultura grega, de influência platônica, e a partir daí, não é, a nossa amizade foi crescendo, não é, e ele vai ser o meu braço direito, não é, portanto, digamos que poderão entrar em contato tanto com ele como comigo, não é? A parte técnica é mais da competência dele, porque eu realmente sou uma perfeita nulidade em questões tecnológicas, e então vocês estarão à vontade. Nós daqui a pouco vamos falar já, vamos continuar, não é? Agora, mas será em direto, não é? Agora, portanto, esta será a conclusão da parte gravada. Até já. Tchau, pessoal.